Olá, segue mais um vídeo de hoje e eu gostaria de conversar com vocês sobre postura profissional. Nada mais é começando pelo nosso comportamento profissional. Então, quando eu vou atender uma cliente, primeiro de tudo, né, além de receber com total cortesia, gentileza, né, mostrando que ela é única, independente de milhares de clientes que eu já atendi ao longo do meu dia, se ela é a primeira, se ela é a última, se ela é do meio, não importa. A cliente, ela não vem aqui importando que número de atendimento é o seu, não interessa. Ela é única, ela agendou aquele horário com você e você tem que estar comprometido em atender ela no horário que você agendou, cumprindo as regras que ela se programou. Enfim, isso já começa como uma postura profissional. Ela sentou nessa cadeira, primeira coisa que eu vou perguntar, se ela já é acostumada com maquiagem, se eu não conhecer a minha cliente, né? Como que ela enxerga a maquiagem e que tipo de maquiagem ela quer. Esse é muito importante e eu vejo, já escutei relatos que é onde alguns profissionais acabam cometendo esses erros. A maquiagem vai ser de acordo com o que a cliente quer. Eu, como profissional, eu posso orientar, dar uma dica, né, falar a respeito, mas quem vai decidir é a cliente. Não adianta eu fazer uma técnica que eu quero e ela não gosta, ela não vai se sentir bem. Então, a gente, como profissional, tem que seguir o que o cliente nos pede, porque ele é a razão do nosso trabalho seguir adiante, tá? Então, a primeira dica que eu dou, além da cordialidade, de tratar bem o seu cliente, é sempre respeitar e seguir a maquiagem de acordo com o perfil dessa cliente, tá? E isso você vai identificando com conversas, né? E o próprio estilo, como a cliente já chega, você já percebe se ela é mais ousada, se ela gosta de uma maquiagem mais discreta, enfim, tá? Mas isso tudo a gente entende-se conversando. Partindo do princípio do comportamento nosso, a gente entra pela nossa apresentação pessoal. Então, toda vez que eu falo que assim, a nossa aparência é o nosso carro-chefe, aquilo que dá abertura, né? Então, assim, se eu vou atender a minha cliente de qualquer jeito, né? Eu não tô falando que você tem que, nossa, se vestir da melhor forma. Não, se mudar seu estilo, não, é do seu estilo, só que a gente tem que estar com uma aparência, né, apresentável, assim como qualquer outro trabalho. Se eu for trabalhar numa empresa, eu não vou de chinelo para a empresa, né? Eu vou vestir pelo menos um calçado e tudo mais. É mais ou menos nessa linha que eu estou falando, tá? Então, tem uma postura de profissional, tá? Esteja com as vestimentas adequadas, se você tiver o uniforme perfeito, se você não tiver, né? Vista-se da melhor forma possível para atender aquela cliente naquele momento. O que eu falo também, evita tá pegando muito na cliente. Tem gente que não gosta, né? Então, às vezes a gente vai maquiar e pega e pega e pega. Não, né? Então, deixa ela numa postura mais confortável possível. E claro, algum momento, eu falo por mim, algum momento você vai precisar pegar, se apoiar, mas tudo com muito cuidado, tudo com muita atenção. Porque tem gente que não vai se importar de você estar relando nela, mas tem gente que se incomoda. E aí, não tem certo ou errado, é uma questão de prestar atenção, né? E seguir da melhor forma possível para que fique bom para os dois. Evite também, né? No caso, meu cabelo é curto, mas um exemplo, por mais que ele é curto, se eu vou abaixar para atender a cliente, geralmente ele pode cair. Imagina, eu tô fazendo a sombra lá na cliente e tudo mais, e meu cabelo, né, esfregando no rosto dela. Não é legal, tá? Então tenha cuidados, né? Se você tem um cabelo maior ainda, o meu geralmente eu prendo, tá? Dificilmente eu atendo uma cliente com cabelo solto. Até por isso mesmo, para evitar que fique, né, caindo no rosto. Outra coisa, utilize máscara, né? Às vezes a gente vai falar, como a gente está muito próximo do rosto da cliente,
O ideal, né, para boa higiene, na hora que você estiver conversando, ou como você está bem próximo, você acaba respirando muito em cima, né, da sua cliente e tudo mais, então utilize uma máscara, seja ela qual for, durante o seu atendimento. Isso mostra profissionalismo, tanto para você que já está na carreira, quanto para você que está começando. Eu acho essencial. Se eu fosse ser atendida por uma outra pessoa, eu gostaria que a pessoa tomasse esse cuidado comigo, de estar com máscara, de eu ver que a bancada dele está organizada, de eu ver que o ambiente, quando eu chego para ser atendida, esteja limpo, né? Isso tudo faz parte do nosso manual, isso tudo faz parte de um bom atendimento, tá? Outra coisa, além de tudo isso, a gente tem que manter a nossa etiqueta profissional. Então, se um cliente chegou aqui para você atender ele, não importa, você não tem que saber da vida pessoal, de fofoca, nada, tá? Então, se ele por um acaso, né, que às vezes acontece, começar a falar de outro profissional, seja bem ou mal, seja neutro. Ah, eu não conheço, ah, eu conheço. Mas assim, não entre no assunto de ficar falando mal do outro profissional, tá? Isso é feio, gente, isso é ruim. E tem bastante gente que vem e assim, se acontece comigo, ela vai em qualquer outro salão e fala mal de você. Então, a sua postura, que é uma postura correta, você não tem que falar mal do seu colega de trabalho, seja ele quem for, você gosta ou não gosta, admira ou não admira, mal para o seu cliente, tá? Isso quebra toda a sua credibilidade. Então, se hoje ele está fazendo a maquiagem com você, ótimo, ele te deu uma oportunidade, você vai fazer o seu melhor. Amanhã pode ser que ele vá com outro colega, sem problema nenhum, pode ser que depois ele volte, não existe uma regra, tá? Mas o importante é você não falar mal do seu colega de trabalho, seja você que goste ou não, tá? Então, isso é primordial. Eu, particularmente, acho muito chato, não faço isso, mas a dica que eu dou aqui para vocês também, né, por mais que o cliente comece a falar, comece a pedir opinião, o que você acha? Enfim, você pode falar da forma mais sutil, mais educada possível, mas nunca falando mal, nunca desvalorizando o seu colega de profissão, tá bom? Então, essa é a dica que eu dou, né? Para quem já está na área, eu acho que nunca é tarde a gente relembrar, nunca é tarde a gente falar sobre isso, porque às vezes, né, na correria do dia a dia pode se acabar se perdendo, né? Ah, eu atendi agora cliente, a bancada tá daquele jeito, porque eu falo por mim, que às vezes, né, você tá atendendo assim, vai misturando tudo, mas eu vou dar uma dica para vocês, assim, deixar a bancada sempre em ordem, agilizar na produção, na produtividade, não perder tempo. Mas se chega um próximo cliente, ele é único, ele é novo, ele tá ali para você fazer o seu melhor e você dá total atenção, independente de quem já passou por você. Então, o que ele espera, né? Olhar a sua bancada aqui de trabalho organizado, o seu ambiente de trabalho organizado, você, por mais que esteja cansada, atendeu 20 clientes, 30, 100, sei lá quantos, não importa, esteja com a postura, esteja apresentável, né? Se possível, pede licença, toma uma água, respira e depois volta 100%, tá bom? É essa a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.